Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e eu vou hoje mostrar para vocês um plugin, que na verdade é um plugin muito bom para a segurança do site, tá? Então eu vou instalar ele e mostrar algumas configurações básicas desse plugin. Eu vou vir então aqui na opção de plugins, aqui no menu, tá? Claro que eu sou administrador do site, então eu tenho acesso aqui à opção de plugins, tá? E também esse site ele está hospedado, né, dentro de um servidor próprio, né? Então no caso eu estou hospedado dentro de um servidor da Hostinger, então eu tenho controle total sobre a estrutura do site. Se o teu WordPress não estiver dentro de uma estrutura com hospedagem própria, né, talvez você não tenha essa possibilidade de instalar plugins. Se você não for administrador, talvez você não possa instalar plugins, né? Então, essa configuração aqui é específica para quem tem então um site hospedado, né, um WordPress hospedado numa hospedagem própria, né? Então eu vou vir aqui na opção de plugins, vou clicar na opção de adicionar novo, e o plugin de segurança que eu quero instalar se chama iThemes Security, tá? Ele já está aparecendo ali, ó. Tá? Então o iThemes Security, tá? Ele é um plugin muito bom, só que ele gera um log enorme, tá? Então, e ele não tem mais o botãozinho de excluir o log. Então pode ver que aqui do lado já aparece esse log cleaner para o iThemes Security. Isso aqui ele faz o botãozinho que elimina o log aparecer. Então, se tem um site que tem muitas tentativas de ser hackeado e tal, vai gerando um log grande, né, de um monte de IP, e isso fica tudo armazenado dentro do banco de dados, né, e daqui a pouco tu está com um banco de dados aí com 2, 3, 4, 5, 10 GB só de IPs, né? Então, às vezes é interessante tu eliminar esses IPs, eliminar esse log, né, para esvaziar o banco de dados, né? Então, o que acontece, né? Por que tem esse log, né? Se acontecer alguma coisa com o teu site, ele for invadido ou houver tentativas de invasão, é importante ter assim um armazenamento dos eventos que aconteceram antes dessa invasão. Então, por isso que tem esse log, né? Então, eu vou instalar o Log Cleaner, tá? E eu vou instalar o iThemes Security. Assim que instalar, eu vou vir aqui na lista de plugins e vou então dar uma configurada nele, tá? Eu já vou ativar ele aqui. Então ele já está ativo e vocês já vão começar a ver aqui em cima a palavrinha aqui Security com link, vai aparecer também aqui na lateral, tá? Security. E eu vou vir aqui nos plugins instalados, tá? Na verdade eu já estou nessa página, tá? Mas eu vou vir aqui nos plugins instalados e vou ativar também o Log Cleaner, tá? Então, agora que eu tenho essas duas opções já instaladas, tá? Eu vou vir então aqui na opção do Security aqui, que é o plugin, tá? E eu vou vir aqui no Settings e ele já imediatamente vai me solicitar aqui para fazer uma verificação de segurança no website. Então eu vou clicar aqui e ele vai fazer uma configuração aqui padrão. Aqui ele vai me pedir para ativar aqui a opção de Network Brute Force, tá? Eu posso determinar se eu quero receber marketing da iThemes, eu posso dizer que sim ou que não, vou dizer que não e vou ativar aqui também. Então agora o que a gente pode ver é que a gente tem a proteção contra ataques de rede de força bruta, a gente tem
um sistema que obriga a ter senhas de, de senhas mais difíceis, né, senhas fortes. A gente tem uma alteração aqui nas configurações do REST API, tá? Isso aqui pode complicar, por exemplo, para algumas outras ferramentas, como por exemplo o Jetpack e tal, mas isso aqui também impede que o REST API tenha acesso assim, irrestrito por outras pessoas, e isso pode prejudicar o desempenho do site, tá? Então aqui ele identifica os IPs do servidor para evitar problemas, né? Enfim, ele então tem agora toda uma estrutura já colocada em prática, tá? Que é bastante interessante, tá? E se a gente olhar agora aqui na tela do iTeam Security, tá? Então aqui está o Security Check, que é o que a gente acabou de fazer. Tá? Aqui tem algumas configurações globais, a central de notificações, detecção, por exemplo, de usuários que estão tentando achar páginas que não existem. A gente pode tentar bloquear esses usuários, né? A gente pode habilitar isso aqui. Vamos supor que a pessoa comece a tentar achar uma página escondida do teu tema, alguma coisa assim. A gente pode ativar aquilo ali, então ele já começa a prever, né, que deve bloquear esse tipo de acesso. A gente também tem uma ferramenta muito interessante, que é esse Away Mode, tá? Então vamos supor que o seu site em WordPress, ele somente é editado, vamos supor, das 10 da manhã às 5 da tarde, né? E depois, então, todo mundo vai embora para casa, ninguém mais trabalha no site, então não tem por que ter o dashboard disponível durante esse horário. Então a gente pode, por exemplo, ativar aqui e configurar os horários aqui, ó, onde ele vai ficar, então, inativo, tá? Eu vou desabilitar, porque eu uso isso aqui, eu acesso o site em múltiplos horários, mas se você tem um horário específico de utilização do site, você muito bem pode habilitar essa opção aqui para justamente nos horários que você não vai trabalhar com o site, impedir então o acesso ao dashboard, que no caso é essa área restrita aqui do site, tá? A gente pode configurar aqui um backup da base de dados, isso já está fazendo, tá? Aqui nós temos a permissão de diretórios e tal, que ele começa a gerenciar. Todas aquelas opções que a gente já viu ali, ele já começa a colocar em ação aqui. O Local Brute Force, a opção de senhas fortes. Então aqui tem algumas opções assim a mais, tá? Que ele oferece aqui de segurança para a versão Pro, né? Então é bastante interessante essas opções, tá? Mas eu não vou ativar elas, tá? Não vou comprar a versão Pro, eu vou manter a versão normal. Aqui a gente tem a opção de configurar o SSL, mas como vocês podem ver aqui, a própria Hostinger já me forneceu SSL, então eu não necessariamente preciso ativar isso aqui, porque já está aqui operante meu SSL, tá? Conexão segura. E a gente tem algumas opções de configuração aqui do sistema, que a gente pode habilitar aqui e vir aqui para configurar. Então a gente pode proteger sistemas de arquivos, a gente pode proteger navegação em diretórios, a gente pode filtrar os métodos de acesso, a gente pode filtrar query strings, né, que na verdade são esses endereços mais longos aqui, que de repente pode ter um endereço que seja longo demais, que seja suspeito. A gente pode começar a filtrar essas coisas, filtrar caracteres que não são em inglês, filtrar URLs que são extremamente longos, remover permissão de escrita em arquivos. Então,
desabilitar aqui a opção de fazer upload de arquivos em PHP, né? Enfim, tá? Então aqui tem bastante opção ali, né, nesse Tweak Settings aqui, que a gente pode ativar. Eu não vou ativar isso aqui agora, tá? Porque eu vou ter que ainda mexer muito no site, isso aqui pode prejudicar um pouco das coisas que eu vou estar fazendo, tá? Mas o importante é entender que existe, então, uma grande quantidade de ferramentas, tá? Dentro desse sistema aqui, a gente pode ter um monitoramento, por exemplo, de mudanças de arquivo. No meu caso aqui, muitos dos plugins, tá? Eles são atualizados automaticamente por causa da forma como eu instalei o WordPress dentro do Hostinger, tá? E então ele vai detectar todas as modificações de arquivo e tal, e isso é aquela coisa, ele começa a gerar esse log aqui, tá? Bom, então essas aqui são as opções recomendadas aqui a serem verificadas aqui pelos os módulos de segurança recomendados, tá? Mas tem uns módulos que são avançados, tá? Então isso aqui é importante, tá? O avançado, vamos supor que você criou o seu blog, né? Então você é o primeiro, o seu admin, né? É o primeiro usuário. Inclusive assim, ó, o nome admin não é um nome bom para botar como admin de um site, né? É muito previsível, isso facilita para um site ser invadido, tá? E outra coisa é que quando o WordPress é instalado, o primeiro usuário, né, que é o primeiro admin do site, ele acaba ficando no banco de dados como ID1, tá? E isso é ruim, porque isso é previsível também. Então o que a gente pode vir aqui fazer aqui é configurar isso aqui, ó, para ele mudar o ID, tá? Claro que quando a gente fizer isso, ele vai me deslogar aqui do sistema, tá? Mas eu vou fazer isso agora, tá? Ele recomenda aqui fazer um backup da base de dados e tudo mais, tá? Se você tem um site que já tem bastante conteúdo, realmente vale a pena fazer esse backup, tá? Fazer um backup de tudo, né? Principalmente do banco de dados, para evitar perda, né, de alguma coisa. Vá que esse processo aqui dê errado, né? Vá que dê algum problema bem no meio do processo, pode ser que você fique com o banco de dados prejudicado. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer isso aqui assim, sem fazer o backup, tá? Eu vou só mudar aqui então o ID 1 do meu site, tá? Então eu vou salvar aqui, imediatamente ele vai fazer essa modificação, tá? E já fico deslogado. Então eu vou ter que logar de novo aqui. E pronto, aquela configuração então já está solucionada. Vou voltar aqui para o Security, vou voltar aqui para o Avançado, tá? Então agora não está mais aparecendo aquela opção de modificação do ID1, porque não existe mais ID1 dentro da minha base de dados, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, tá? Isso aqui é importante de fazer somente se for a instalação inicial do seu WordPress. Se teu WordPress já está instalado e configurado e com um monte de post, um monte de conteúdo, você não vai querer fazer essa modificação aqui, porque vai bugar muita coisa, tá? As imagens vão sair do local onde elas estão, então muita coisa vai desconfigurar, tá? Mas se for a primeira instalação, né, como a gente sabe, o WordPress ele tem uma estrutura padrão, né? E geralmente assim todo o conteúdo fica dentro de um diretório chamado WP Content, né? Então ali dentro ficam os uploads, ali dentro ficam os plugins, ali dentro ficam os temas. Então é uma estrutura bastante padrão que facilita para que hackers consigam então explorar essas estruturas já conhecidas. Vamos supor que tem um plugin aí que os hackers descobriram como invadir o site através daquele plugin. E eles começam a procurar, então, todos os sites que têm aquela estrutura com aquele plugin, né? Se o teu diretório for padrão do WordPress, é possível, então, que os hackers encontrem o teu site rapidamente, né? E consigam, então, ter acesso a alguma coisa indevida, por causa que tu utiliza uma estrutura padrão, né? Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer, então,
de repente, mudar o endereço desse diretório. Em vez de ser WP Content, a gente pode botar assim, conteúdo, né? Ou, sei lá, material, ou content site. A gente pode botar o que a gente quiser aqui, tá? Eu não vou fazer essa alteração, vou manter como está, pelo menos por enquanto, tá? Mas é importante saber que isso aqui é uma possibilidade e para quem está assim, experimentando assim, o WordPress ou para quem está colocando vários plugins que são gratuitos, assim, vale a pena, tá? Ainda mais se é início de instalação, de repente modificar o diretório onde vão ficar os arquivos, isso talvez facilite muita coisa. É claro, também eu preciso avisar para vocês que alguns temas, tá, e alguns plugins talvez não consigam rodar depois de fazer essa alteração, por causa que eles internamente pedem o endereço padrão do WordPress, tá, do diretório de conteúdo. Tá? Então isso aqui por um lado, uma medida muito boa de segurança, por outro lado, dependendo de como tu vai trabalhar, pode causar algum transtorno sim. Tá? Outra coisa interessante é que quando a gente instala o WordPress, tá, em alguns casos ele tem um prefixo da tabela da base de dados, tá, que é padrão. Tá? Então aqui a gente pode, por exemplo, mudar o prefixo. Tá? Então, por exemplo, o prefixo padrão é WP. Tá? Então eu vou querer mudar esse prefixo para alguma outra coisa. Tá? Para que não fique tão fácil, por exemplo, de alguém entrar no sistema e identificar as tabelas da base de dados do meu WordPress. Então vou fazer isso agora, vou salvar aqui, tá? E aqui já está dizendo que mudou aqui o meu prefixo, tá? Eu posso mudar isso aqui quantas vezes eu quiser, tá? Claro que é bom sempre fazer um backup de tudo, né, pessoal? Eu estou fazendo aqui sem backup para mostrar para vocês, tá? A gente tem algumas opções aqui de configuração do servidor. No meu caso aqui não existe nada que precisa ser escrito, já está tudo ok. Tá? E a gente tem também a opção de impedir que a pessoa acesse, por exemplo, esse WP admin aqui. Tá? Então eu posso configurar aqui para esconder esse WP admin, tá? Para que a pessoa não consiga logar. Eu posso mudar isso aqui para meu login, por exemplo, ou simplesmente acesso restrito, né? Então a pessoa, em vez de acessar wptutorial.com.br/wp-admin para logar, ela vai acabar então usando isso aqui, acesso restrito, né? Então, por enquanto eu não vou ativar isso aqui, eu vou acabar ativando isso aqui depois, tá? Mas é importante ter esse tipo de possibilidade, porque isso aqui impede, né, que as pessoas tenham acesso a partes do teu site, do teu WordPress, que são padronizadas, assim, que todos os WordPress são igual. Né? A gente pode descobrir se um site é WordPress muitas vezes só botando ali o endereço do site, botar /wp-admin e para ver se aparece o painelzinho do WordPress login. Né? Então é uma maneira de evitar que as pessoas e que principalmente robôs, né, sistemas de invasão, encontrem a tela de login do teu WordPress e tentem ficar logando nele. Né? Então, é muito interessante esse plugin aqui, ele funciona muito bem. Tá? Tem aqui a opção de a gente visualizar então os logs. Né? A gente pode ver por enquanto aqui não tem nenhum log. Né? Então, quando tiver logs, vai aparecer a opção de excluir daí o log, por causa que a gente instalou aquele plugin. Então, no momento, né, não temos nenhum log, nada aqui, mas em algum momento, se IPs tentarem acessar essa estrutura de alguma forma incorreta, vai começar a gerar um log, esse log pode se tornar gigantesco. Então é sempre bom, de tempos em tempos, tá, vir aqui no iTheme Security e dar uma olhada, né, nesse log aqui para ver como andam as coisas. Não adianta nada tu instalar um sistema de segurança no teu WordPress se tu não monitorar a segurança dele. Né? Então, fica aí a dica
como um dos primeiros plugins a ser instalados aí, algumas das primeiras configurações que você deve fazer no seu WordPress para garantir que ele fique mais seguro. Então, a partir desse momento aqui, apesar do meu site não ter nada ainda, tá? Uma das primeiras coisas que eu estou fazendo é instalar esse plugin de segurança para garantir, então, que o meu site fique mais seguro. E a partir disso agora, eu vou começar a construir o site. Ok, pessoal? Então, essa é a minha dica, assim, para o primeiro passo de instalação, assim, de WordPress. E mesmo que você não tenha recém-instalado seu WordPress, que você já tem um WordPress há bastante tempo, vale a pena mesmo assim instalar o iTheme Security para ter uma segurança a mais dentro do seu website, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, né, cliquem no joinha, né? Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam. E então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.